Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera, espectadores, né, e espectadoras também do Jornal Anhanguera. Estamos aqui no Em Questão, mais um Em Questão. Meu nome é Leandro Dayer. Ao meu lado está aqui Veridiano Peixoto. Boa noite, Veri. Boa noite, Lê. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira para batermos aquele papo. Mais uma segunda-feira para a gente bater papo e inaugurando, bem dizer, inaugurando não, mas dando um início aí a um bate-papo mais político, né, visando as campanhas, a campanha eleitoral a prefeito de 2020. Parnaíba esse ano tem, o que a gente já vinha conversando, Parnaíba esse ano ela tem uma peculiaridade que é a primeira eleição aberta realmente desde 1997, né? Nós vínhamos conversando isso, e de 97 para cá, praticamente é uma extensão de um grupo só e uma alternância aí de pessoas que já estavam no poder, fazer parte ou não desse grupo. Então, eu acho que a gente vai lembrar um pouco disso, né, Veri? Sim. Lembrar um pouco dessa linha do tempo, dessa TL, para depois a gente entrar aí nas possíveis candidaturas que virão aí neste ano ainda, já que amanhã, né, a gente aproveita para falar também que amanhã vai existir uma votação, vai para a Câmara a votação da mudança da data da eleição. Essa mudança ela pode acontecer do dia 15 de novembro, ela pode ocorrer entre 15 de novembro e 20 de dezembro, nesse período. Duas coisas se discutem, uma é a mudança da eleição e outra é o calendário eleitoral, se ele vai ser mudado ou não. Uma coisa que fica clara é que a gestão ela não vai aumentar. Então, Só um parênteses aí, Lê. Amanhã ela vai estar em votação no Senado, tá? E aí, no Senado e na Câmara, não? Só no Senado? Não, primeiro no Senado e depois ela passa para a Câmara. Mas uma certeza que há, né, é que haverá o adiamento. Hoje teve uma reunião, inclusive com médicos, especialistas, para se verificar a possibilidade, meios de como essa eleição realmente ela vai ocorrer, se o primeiro turno ele será feito em 2 dias, se haverá uma extensão de horário, se haverá um horário determinado para determinados grupos, horário determinado se o voto vai ser optativo para pessoas a partir de 60 anos. Agora, a questão da data está em aberto. Agora, a única certeza que tanto o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Legislativo, né, o Congresso, já deixou bem claro, é que não haverá extensão de mandato. Ou seja, mesmo que a eleição ocorra no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, dará posse aos eleitos. Né? Então, aquela ideia de se prorrogar o mandato por 2 anos, uma coisa que muitos prefeitos aí, né, apostavam, isso daí é uma certeza. Agora, quanto à data, como que vai ser realizada essa eleição, é ainda o que está sendo discutido no Congresso. É o que está sendo discutido no Congresso. Mas isso nos leva a obedecer o calendário que a gente tem, né, Veri? A gente tem um calendário aí que praticamente ele precisa ser cumprido. Então, é muito legal a gente lembrar de algumas coisas que aconteceram em Parnaíba para a gente dar uma extensão desse calendário aí, que a gente que sempre gosta gosta de eleições, a gente tem isso aí também. Antes de eu entrar nesse ponto, eu vou dar boa noite aqui para Lorena Araújo, que está sempre presente com a gente. Muito obrigado pela presença. Para Rosana Cardoso, que sempre dá um boa noite. Boa noite, Rô, tudo bem? E para Giovana Goodman. Boa noite, Giovana, tudo bem? Tudo jóia. Então, Veri, é o seguinte. Em 97, então, nós tínhamos a primeira eleição aberta, vínhamos da eleição aí, da gestão do professor Aristides Ribas, e surgiu um novo nome, que era o nome do Silvinho Peccioli, em 97. O Silvinho... 96. 96 para a eleição de 97, né? Não, eleição de 96 com mandato a partir de 97. 97, isso aí, a partir de 97. E o Silvinho já fazia parte aí do grupo político, fazia parte da Câmara Municipal e lançou a candidatura. Daí para frente a gente tem toda essa temática aí que você pode explanar melhor do que eu. O que acontece, né, Lê? Quando se fala de eleição, se fala de governo, né? Não tem como você dissociar um do outro, porque o governante ele só chega ao poder, à questão de governante, né, ao posto, quando ele passa por uma eleição. Isso ocorre desde a redemocratização, que
O povo escolhe o seu representante. Então, quando hoje, praticamente, independente se essa eleição vai ocorrer outubro, novembro, dezembro, já podemos considerar, como você citou aí, o calendário, as movimentações, os bastidores, eles já estão acontecendo, né? Percebe-se aí que alguns vereadores já estão aparecendo mais. A grande incógnita está aí no nome que o Elvis ele pode realmente tá divulgando, né? Que ele foi o grupo do Elvis, né? Deixar bem claro isso, como ele não vai poder concorrer aí novamente à eleição. Então ficou isso, mas a gente já começa a perceber alguns nomes ventilando, até mesmo da própria situação aí, que como nós semana passada até adiantamos o nome do Hélio, né, ex-secretário de governo, e do Mauro Bruneto. Mauro Bruneto, né, que seria aí uma chapa técnica, dentro dessa questão. E aí temos aí os pré-candidatos também, o nome do Dr. Danilo Ferrarese, o nome do André Bastianon pelo PT, e o Silvinho Peccioli também assinou com a possibilidade de que possa ser candidato, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos hoje de eleição em Parnaíba, há essa particularidade, né, de grupos distintos, que quando nós analisamos o histórico, na realidade era um único grupo, né, que num determinado momento, cada um para o lado, né, capitaneado aí pelo César, que chegou a ser vice do Benedito Fernandes entre 2004 e 2008, e começou aí a sua busca pela vitória na eleição, tá? E aí é interessante frisar isso. Então, de 96 até 2004, Parnaíba ela foi governada pelo Silvinho Peccioli, o seu grupo, e aí em 2004 houve a escolha do Benedito Fernandes, ao lado do César como vice. Como vice, e aí nesses 4 anos o César praticamente rompeu com o grupo, começou a ele mesmo a procurar o seu espaço numa candidatura como prefeito, que ele acabou se candidatando em 2008, tá? Isso é uma análise que nós fazemos, uma análise de eleição, que hoje, após 24 anos praticamente, culmina agora em 2020, tá? Então, o que a gente pode destacar nesse período? Houve continuidade de governo, houve rompimento de governo, como que esses governantes dos últimos 24 anos se portaram perante as suas administrações, né? Para que possamos entender realmente como que vai ser a proposta de agora. Tá? Porque se confirmar o nome do Silvinho, confirmando o nome da situação, nós teremos aí 2 figuras, né, 2 nomes, no caso do Danilo Ferrarese e do André Bastianon, que estão entrando ali pelo lado, né? Aquela opção que tanto se falou de uma terceira via, pode estar simplesmente nesses 2 nomes. E isso que faz a eleição tão diferenciada, né? Sim. A eleição desse ano tão diferenciada. Porque, sim, embora ela de alguma forma ela não vai ser polarizada. Polarizada que eu digo no nome de 2 nomes, como era do César e do Silvio. Quando eu falo sim, César, eu falo do Elvis, também falo do pai. Então, essa eleição de 97, que a gente costuma falar que é uma eleição, uma das mais, de 97, 2020, uma das mais abertas eleições desde de 97, porque é exatamente disso. E uma outra coisa também, que a gente vai conversando e decorrendo, Veri, possivelmente, se vier uma indicação aí que os rumores, confirmar a indicação dos rumores, é uma indicação técnica, né? É a primeira vez que não sai ninguém da Câmara. Sim. Porque a 97 saiu o Silvio, que era da Câmara, com o Laí. A posteriori, depois, saiu também o Fernandes, mas com o César, que era da Câmara. Né? Aí volta o Silvio, também com o Pedro Mori, que era da Câmara. E, neste momento, a situação não está indicando ninguém da Câmara, né? Não vem ninguém da Câmara. Então, isso é uma questão muito discutível, mas como eu falei, né, é importante salientar o que ocorreu lá no passado para que possamos entender
o presente. E quando você analisa, a situação, ela começou a ser construída justamente quando o César, ele era o vice do Fernandes. Tá? Naquele momento, o Silvinho, ele deixou a prefeitura, se candidatou em 2006 para deputado federal, venceu as eleições, né, cumpriu metade do mandato e em 2008 voltou. Mas nesse período, o César, ele começou a perceber a necessidade de se aproximar, de ouvir a população, de tentar identificar os anseios, que, como todo mundo fala, diz que o César levou quase 4 anos fazendo campanha de porta em porta em Parnaíba, né? Cumprimentando as pessoas, perguntando tal. E aí tem 2 questões que a gente traz para hoje. Será que o momento, ele é um momento de insatisfação ou ele é um momento de mudança? Né? E são 2 coisas completamente distintas. Por quê? Percebe-se lá atrás que quando o Silvio ele volta em 2008, né, o Fernandes ele teria a possibilidade de repente, concorrer a um segundo mandato, uma reeleição. Quando o Silvio volta, ele ganha do César, mas não com aquela margem que ele já estava habituado, né, uma porcentagem significativa. Ele perdeu eleitores naquele momento. Então, ali já viu um sinal de insatisfação. Certo? No entanto, essa insatisfação, ela ainda não havia se tornado uma mudança. Então, é como se na cabeça do eleitor falou, ó, beleza, vamos ver o que vai dar, né? Mais 4 anos. Eu falo isso porque na eleição de 2012, eu ouvia de alguns colegas a seguinte questão, não sei se você chegou a ver, precisamos mudar. A mudança tem que ser feita. O Silvio já está há muito tempo, precisamos de cara nova. Tal. Então, o que aconteceu? Em 2012, houve uma mudança, não uma mudança tão radical, foi uma mudança dentro de um mesmo grupo político. E aí é muito interessante que quando o César ele assume, inclusive uma coletiva de imprensa regional, né, que foi realizada, inclusive eu estava lá, e aí você via muito bem qual que era. O César, os primeiros meses de mandato dele, ele trouxe para o gabinete aquele discurso que ele estava na rua, né, do social, do prefeito ao lado da população, sendo que o gabinete dele, nos primeiros dias, a notícia é que ele ficava aberto até 10 horas da noite, que ele atendia as pessoas. Ele implantou aquele programa Prefeito na Comunidade, onde o prefeito ia na comunidade, tá? Então, nessa coletiva foi interessante que ele deixou muito claro qual que seria o ritmo do governo dele, mas também ele deixou ali muito transparente que não haveria um rompimento no que se diz respeito à condução de Santana de Parnaíba, tá? Então, tem uma frase célebre que ele diz o seguinte, a minha cidade tem 432 anos e apenas 2 lojas, as Casas Bahia e a loja 100, um terminal que só cabe 2 ônibus. Isso foi logo no começo, né? No começo. Então, ali ele já estava ditando o que seria o governo dele, que ele, poucos meses depois, ele teve o mandato cassado, né? E o Elvis acabou assumindo. Então, não haveria um rompimento. Houve um rompimento político, né, com o grupo, mas houve uma continuidade, tá? Divisão, e hoje nós vemos essa continuidade aí totalmente transparente. Recentemente, a Prefeitura de Santana de Parnaíba externou que construiu 20 escolas, que é o governo das obras. Isso quando o Silvio, em 96, também assumiu Parnaíba, um dos moldes aí do governo do Silvio foi o desenvolvimento através de obras, né? E aí houve essa continuidade com de repente, aí com outro rosto. Sim. No primeiro mandato, o Elvis, ele talvez ainda manteve essa característica de estar mais próximo da população, e quando chegou no segundo mandato, as obras acabaram se transformando em peças publicitárias. E aí é o maior canteiro de obras da região, estamos avançando, vamos construir, enfim, tudo isso aí. Na verdade, eu acho que de 97, nos 2 primeiros mandatos do Silvio, foi uma implantação de infraestrutura que Parnaíba já não tinha mesmo, né? Parnaíba não tinha uma infraestrutura como a gente vê hoje. Os 2 primeiros, o mandato do Fernandes, ele deu essa continuidade, né? O mandato do Fernandes
Ele deu essa continuidade com uma cara mais de gestão mesmo de coisa. E aí entrou o mandato do Elvis, do César, Sim. Com essa pegada mais populista, né? Eu acredito que um termo mais populista, né? Um termo mais populista. Eu lembro que foram divulgadas fotos na época, logo no começo, fotos dele tomando café com o pessoal no gabinete, essas coisas todas. E a gente que sempre esteve próximo da política, e sempre gostou de estudar e conversar sobre política, a gente sempre falava, meu, esse negócio não vai dar certo, né? Que não tem como você deixar seu gabinete. É como sua casa, né, Veri? Não tem como você deixar a sua casa aberta 24 horas para uma entrada e para uma saída. Vai chegar no momento que você precisa se controlar. Controlar a entrada e a saída e se concentrar. Quando o Elvis assumiu, ele fechou as portas. Exatamente. Quando o Elvis assumiu, ele fechou as portas. Você lembrando desse prefeito no bairro, dessas coisas todas, existiu esse distanciamento da população de uma certa forma, embora ele mantenha ou mantivesse o carisma junto à população do Elvis, mas houve um distanciamento, né? Nós víamos aí com o prefeito no seu bairro, ação comunitária, que é uma herança da época do Silvio, e aí a gente teve essa ruptura dessas coisas todas. E aí o Elvis também deu o que você chama de caráter de desenvolvimentista, né? Essa coisa de construção, de construir muito, né? Então, a gente... E também essa coisa de maior, né? É o maior programa de pavimentação da história do Brasil, é o maior número de coisas, é uma coisa que a gente vê na continuidade isso. Né? Uma coisa que dá uma certa continuidade ao programa governamental do Elvis, que então não se faz tão diferente quanto o programa do Silvio, né? Aquele programa de início. Então, Lê, mas sabe o que é interessante quando nós fiscalizamos, não que não somos fiscalizadores, né? Tem até uma questão aí, as pessoas estão perguntando, mas o que isso tem a ver com eleições, enfim, tudo aquilo. Quando o Elvis ele começou o seu processo de construção das obras, lembra-se qual que foi o instrumento que ele mais divulgou e foi um dos primeiros a ser implantados? Que mais ele divulgou e implantou agora? Lá no início, parques. Foi na verdade pavimentação e parques, né? Mas sabe a questão dos parques que veio até com o discurso, né? Quem pratica esporte tem uma saúde melhor, que até alguns parlamentares, não, mas precisa investir na saúde, não, estamos investindo em qualidade de vida. E aí eu até vejo essa questão do processo que o Habermas ele diz, que ele defende que é no espaço público onde a lógica da interação e socialização ocorre. E aí que você pega, Parnaíba ela tem essas suas particularidades, que assim, pode ser uma coincidência, né? Mas você percebe o poder público, ele está presente no dia a dia de uma maneira mais intensa do que em outros municípios? Aqui, se a gente, com exceção de Alphaville, você verifica, você não tem colégios particulares distribuídos pela cidade, você não tem clubes particulares distribuídos pela cidade, né? A prática esportiva na cidade ela está centrada dentro do poder público, o poder público disponibiliza isso. E aí é muito interessante que com essa frase você vê, há uma interação, há uma socialização dentro dessas pessoas, não naquele processo individualista, né, dentro de um clube, está dentro de um espaço público. E esse espaço público não é algo de agora, né? Não é algo de agora. Recentemente veio uma ambulância do SAMU. Nossa, o SAMU tem mais de 15 anos, aí só agora que chegou em Parnaíba. E aí você percebe que a construção desse cenário ou dessa cidade, ela demonstra a importância que o poder público tem na vida das pessoas. Certo? Certo. Aqui o Estado está presente, né? O Estado está presente no esporte, na educação, no lazer. É o Estado se fazendo presente. O Estado, quando eu falo Estado, é a prefeitura se fazendo presente. Né? E aí você não exclui essas pessoas, porque a interação e a socialização que essas pessoas têm são dentro de espaços públicos. Correto? Sim. São dos espaços públicos. E aí é muito interessante. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque muito desse discurso ele vai ser levado para as eleições.
né? Para as eleições, isso. Para as eleições, então, construímos X, construímos Y, vai ficar um termo de uma comparação, quem fez o quê, quem não fez o quê, onde não fez tal. Então, quando eu digo que houve uma continuidade, onde o desenvolvimento da cidade, ele estava alicerçado, aí no caso, apoiado nas obras, não se mudou nada. Né? Não se mudou nada. Você falou, o Silvio inicialmente começou um processo de implantação de infraestrutura. O discurso hoje é o mesmo, implantação de infraestrutura. O que estamos fazendo aqui é uma justificativa também, porque estava faltando, correto? Sim, mas sim, aí você analisa, recentemente nós publicamos uma matéria que você, em questão de saúde, você não dispõe de aparelhos básicos, né? A questão da educação, há escolas, né? Você tem diversos prédios, você está até reconstruindo prédios. O Silvio, na gestão dele, municipalizamos a educação, é um legado. Hoje, a impressão que se dá é que isso precisa ser rompido, que o legado tem que ficar com essa administração. E aí você se pergunta, qual vai ser o discurso do candidato da situação? Vamos continuar? Vamos continuar? E qual que vai ser o discurso da oposição? Falar mal das obras? Então, é isso que abre toda essa discussão, como que cada ator, né, ator político, ele vai se portar diante de uma eleição nova, porque com o avanço da pandemia você restringe principalmente essa questão de rua, essa questão de porta em porta, na qual o César, ele é muito bom, o César é um especialista em política, tá? Isso tem que deixar bem claro. O César, ele praticamente quase sozinho enfrentou a máquina, né? Ele enfrentou a máquina, conseguiu fazer o Elvis como vereador em 2008, que foi o único opositor naquela Câmara, né, teve o mandato cassado, voltou, ele conseguiu ganhar aquela eleição em 2012, eu não sei ao certo se realmente o projeto era para 2016, mas conseguiu ganhar aquela eleição em 2012 e eles estão aí no poder até agora. Então, você não pode falar assim, o que está acontecendo? E aí a saída estratégica do Max Santana, o secretário de Comunicação Social, que se afastou, do Fábio Mendonça, também que é conhecido por esse trabalho de campanha eleitoral, né, que foi aí um dos responsáveis da equipe da campanha vitoriosa do César para deputado. Então, você tem esse cenário, você tem uma situação que ela precisa fazer um novo jeito de política, você tem uma oposição que... O que eu vou fazer? De repente, o próprio Danilo, até pouco tempo atrás, fazia parte, não da administração, não do grupo político, mas fazia parte da administração pública. Sim. E hoje ele já agrega aí pelo menos 2 parlamentares ao lado, que é o Ângelo e o pastor Ebenezer, e ainda tem o Rogério, né, o ex-vereador Rogério Rezende, que está ao lado dele. Então, ele como pré-candidato, ele já tem uma oposição dentro da Câmara, certo? E aí você vê o Silvio não tem mais essa figura. Né? A situação tem uma oposição dentro da Câmara. O Danilo ele já tem um apoio dentro da Câmara. Isso, tem um apoio. A oposição ao governo Elvis está alinhada com o pré-candidato Danilo. Isso. E aí o Silvio ele já não tem mais esses representantes na Câmara, porque até a eleição de 2016... Você tinha alguns vereadores alinhados ao Silvio e hoje você já não tem mais. E qual que vai ser o discurso? Vamos retomar, né? Como eu falei, assim, o Silvio como político, ele me lembra um pouco a presença do Celso Giglio em Osasco, né? O Giglio, ele foi prefeito 2 vezes, elegeu o Silas Bortoloso, e aí ele perdeu 2 eleições seguidas para o PT do Emídio, né? Na terceira eleição, em 2012, inclusive, ele saiu vitorioso nas urnas, mas a candidatura dele foi impugnada, enfim, o Jorge Lapas acabou assumindo, né? E aí o que aconteceu? Qual que é a diferença? Uma semelhança e uma diferença.
A semelhança é que o Giglio ele sempre vinha com o discurso do que ele tinha feito lá atrás. Então, quando eu fui prefeito, Osasco desenvolveu isso, aquilo. Tá? O Silvio, pelo menos assim, ele não tem se declarado, mas apoiadores dele, né, tem ressaltado essa questão realmente, como você mesmo citou, foi um prefeito que, a partir de 96, criou toda uma infraestrutura na cidade, mudou a cara de Santana de Parnaíba, vamos deixar isso bem claro. Até aquele momento, Santana de Parnaíba era passagem para Pirapora do Bom Jesus, né? Então, sim, houve um processo de desenvolvimento muito grande. Mas aí recai a seguinte questão: mesmo o Giglio disputando eleições em Osasco e perdendo, ele estava dentro do cenário político como deputado estadual, né? Sim. E o Silvio não está mais dentro do cenário político. Desde 2012, quando ele perdeu a eleição para o César e depois perdeu a eleição para o Elvis, ele não está mais dentro do cenário político. Então, o quanto isso vai pesar agora dentro de uma campanha nova, né? Porque ele, como ex-prefeito, com nome consolidado, ele é o principal nome dessas eleições. Com a ausência do Elvis. Continua sendo, né? Isso, com a ausência do Elvis e do César, ele é o principal nome. Mas até quando o nome do Silvinho, o histórico da administração Silvio, ele vai pesar na decisão do eleitorado. Sim. Deixa eu aproveitar para dar boa noite aqui para Eliette Ramos. Boa noite, Eliette. Se cuidem, muito obrigado. A gente costuma se cuidar assim. Serginho Antunes. Tudo bem, Serginho? Boa noite. Janaína Carvalho, também boa noite. Grande professor Adolfo Vieira, parabéns pela live. Boa noite, Adolfo. Tudo bem? Milton Araújo. Milton, meu amigo, boa noite também. Muito obrigado pela audiência. César Roverão. Boa noite, Veridiano. Boa noite, César. Boa noite. Mas, dando uma continuidade a isso, Veri, você falou como que a oposição vai se posicionar. A gente já vê de uma certa forma, a gente já vê um certo posicionamento. Quem acompanha mais de perto as campanhas, as lives, como nós estamos acompanhando, a gente vê um posicionamento, por exemplo, do André Bastianon, muito focado em cima da educação. Pelo menos as 3 últimas lives, ele focou muito em cima da educação, né? Então, a gente já vê isso muito em cima da educação. E a do Danilo Ferrares, também, que é pré-candidato, a gente viu as últimas lives também muito focado em cima da saúde. Então, podem ser bandeiras, que o momento também é propício a isso. Pode ser bandeiras, sim, que venham se levantar, né? O André, como um cara mais jovem, bem mais jovem, vindo pelo PT, o PT como um partido que tem esse histórico de militância, está fazendo como bandeira a educação, porque é um partido que agrega uma juventude, um pessoal mais jovem, e o Danilo, pela sua própria formação pessoal e pela sua experiência como médico, está fazendo as lives calcado mais em cima da saúde, né? E aí que eu falo para você também, como que vem a situação nessa, né? Independente de quem são os nomes aí, né, sim, tanto da chapa de prefeito e vice, os protagonistas dessa eleição, quanto ao grupo da situação, é o próprio prefeito Elvis e o deputado César. Isso daí é um fato, né? Até a possível escolha desses nomes, ela não é uma decisão de grupo. Se você pergunta para qualquer vereador do grupo, e aí, não, é uma decisão de grupo. Não, a decisão passa pelo crivo ali do César e do Elvis. Não tem isso. O que ficar decidido entre os dois vai ser e pronto, né? Como eu falei, o César, ele construiu uma história vitoriosa de eleições. Tá? A gente não pode... mas não, ele é um exemplo de eleições, enfim, ele sai na rua, E aí é muito interessante, né? O César, eu me recordo lá no ano 2000, o César ele focou muito na juventude, cara. Então, o César, naquele momento, ele focou muito na juventude. Não posso dizer que há uma militância, né? Mas ele olhou para frente. E essa juventude hoje já está adulta, muitos aí estão sim. Dentro da própria prefeitura. Isso foi interessante. Agora, o que acontece? Eu não sei o quanto isso de transferência de votos vai sair e tal. Muito se diz que o Elvis ele tem uma aprovação alta,
Não temos números, mas eu acredito que isso daí também pode ser verdade. O próprio Silvio, quando ele perdeu as eleições em 2012, ele não perdeu necessariamente por uma reprovação de governo. Foi Não. aquilo. Você ouvia nas ruas, e aí, o Silvio é um bom prefeito, mas está na hora de mudar. A palavra era, está na hora de mudar. Ou a imagem se desgastou, ou simplesmente o governo deu uma parada e ficou no mesmo, né? Porque a população, ela exige, né? Ela exige, ela quer. O governo ele tem que ser um governo dinâmico. O governo ele não pode ser estático. E eu observo isso hoje. Então, assim, o Elvis, no segundo mandato, ele implantou o maior canteiro de obras da região, né? A maioria das obras estão atrasadas, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Mas aí você olha, o que o candidato dele vai dizer? Ó, temos escolas. E aí, o que você vai fazer nessa escola? Né? O prefeito ele levantou uma questão que queria todos os parnaibanos estariam na universidade. E aí, mas essa universidade parece que ela está cada vez mais distante, né? Por que se não, porque ao invés de construir dezenas de escolas, não centralizou e de repente faz um acordo com o governo federal, conversa com o governo estadual e fala, olha, o papo é o seguinte, nós vamos implantar um campus aqui da faculdade, vamos fazer, sabe? E aí a prefeitura arca com a construção, com a infraestrutura, o governo entra e aí, não foi feito. Ginásios, temos arena de eventos, temos arenas daquilo, temos ginásios disso. Assim, a maioria das escolas hoje já possui ginásios tidos como poliesportivos, né? E o que vai ser dessas obras? Esses prédios públicos, né? O que o candidato da situação vai se colocar? Porque se ele vir com um discurso que vai fazer mais obras, vai chegar uma hora que todo mundo vai falar, e aí? Tá entendendo? Será que é tão necessário tantas obras? E como que essas obras vão funcionar? Como que esses instrumentos públicos vão funcionar? Como vai ser a manutenção, né? A manutenção, a demanda, a contratação. Será que tem pessoas suficientes que vão usufruir disso tudo? Também não adianta a oposição falar, olha, as obras são desnecessárias. Não é, né? O que está faltando muito, pelo que eu percebo, é uma proposta de gestão. Você citou na época do Benedito Fernandes, né? É uma proposta de gestão. Fazer algo com o que nós temos disponível. Né? Lembrando que o próximo prefeito que assumir, as contas estarão, mesmo Santana de Parnaíba tendo um superávit, né? Uma da coisa que nós devemos citar aí da administração do Elvis, foi uma administração quanto às finanças, ela manteve um equilíbrio, né? Mantém um equilíbrio até hoje, mas é o seguinte, a gente está no período de recessão, o país está parado. Né? E aí, como que vai ser o próximo ano? Como que vai ser isso? Os próximos 4 anos, né? Os próximos 4 anos, porque isso vai demorar. Né? Economistas aí projetam que a recuperação ela pode se dar até de 10 a 15 anos, né, E aí, é um desafio. É um desafio. E como que vai ser esse discurso? E uma outra coisa, o comportamento do eleitorado, ele está se alterando. Por quê? Porque esse eleitorado, hoje, ele é a população. Essa população, ela está no meio dos interesses privados, no caso, o comércio e a indústria, que briga por uma retomada. Do outro lado, você tem o governo, se faz a flexibilização ou não, e do outro você tem a Covid. Né? E a população, ela é jogada para um lado, fica em casa, volta. Como que vai alterar esse comportamento? Porque se você altera a rotina das pessoas, isso pode refletir também lá na urna, né? Como que vai ser o comportamento? Você até me passou uma matéria que saiu aqui da questão do antagonista, né? Que foi publicada hoje, que precisamos, é importante para o crescimento, e o povo tem o direito de fazer uma avaliação dos gestores municipais que participaram da linha de frente do combate à pandemia. Isso vai ser levado em consideração. E aí, como que o meu prefeito, ele se portou, quais os investimentos foram feitos, enfim, numa disputa eleitoral, isso infelizmente vai ser jogado. E serão 3, a gente já está estourando, mas precisarão ser 3 falas que elas vão ter que se encaixar. Uma é o que você disse, é a fala para o comerciante, que está com o comércio fechado e está com aquele problema todo.
Outra é a fala pro munícipe em si, para aquele cara, para o cidadão normal, que está com medo da Covid, e outra é a fala da gestão para essas duas falas aqui. Ele vai ter que falar para cada um individual, né, para o comerciante, para aquele que está tendo prejuízo, mas também para a população em geral que está com medo da pandemia. E essa terceira fala, ela vai ter que juntar essas duas falas aqui. Né? Ela vai ter que falar de uma forma razoável, tanto para o comerciante, explicar tanto para o comerciante quanto para a população, e isso pode ser um desafio que essa próxima eleição vai ter. E esse discurso, ele vai ser todo... o campo desse discurso é uma Maria movediça, né? Porque você não sabe, você não sabe o que vai acontecer. Você não projeta, então é assim, mas espera aí, né? Tudo bem. A gente sabe pontualmente que Santana de Parnaíba, não só Santana de Parnaíba, mas todas as cidades da região metropolitana, o próprio Anhanguera, ele ao longo dos anos aí, ele tem focado nisso. A saúde, ela é a principal causa de reclamação da população, né? E aí, sim, como que de repente, cara, em 2 meses você constrói toda uma estrutura com equipamentos de última geração, né? O cara, ele vai falar, mas espera aí, precisou vir uma pandemia para que os governantes pudessem... Aí os caras podem falar assim, não, mas é que não precisa de licitação, agora a compra foi mais fácil. Mas espera aí, camarada, você está aí 4 anos e não conseguiu fazer isso, não conseguiu implantar um sistema de pronto atendimento de ponta, e devido a isso agora, essas questões serão levadas, né? Vão ser levadas, vão ser indagadas, né? E aí tem uma outra questão também, né, quando a gente fala da continuidade, né? O nome escolhido pela situação, como que vai se portar? Né, que exatamente isso que eu tô falando. Porque mesmo o Elvis e o César, no caso aí, pai e filho, dentro do mesmo grupo político, é notório que a postura ela é antagônica, né? A postura é antagônica. O César é aquele político, sabe, que vai, populista, que aperta a mão da população, sabe? O Elvis ele já é focado numa questão mais, né, dinâmica, vamos fazer isso, vamos implantar aquilo, tal. Então, dentro do mesmo grupo há um antagonismo. Como que vai ser esse terceiro ator aí? Como que ele vai se portar? Porque se você analisar hoje o governo do Elvis, quando houve aquele processo de o César saiu e o Elvis assumiu, o Elvis manteve toda a base que o César construiu anos anteriores. Com a vitória do segundo mandato, né, se verificarmos aí as peças que foram recolocadas do governo do Elvis, elas são mínimas. Então é assim, o Elvis é o prefeito, mas ele tem uma base governamental dentro do lado dele, uma base que foi montada pelo pai dele. Né? Sim. Montada pelo pai dele lá em 2005, 2006, naquela eleição. E aí, como que vai esse grupo? E aí você citou. E aí, de repente, nenhum parlamentar sai aí como candidato. Né? Candidato da chapa, né? Há 4 vereadores aí. O mais antigo aí é o Marcos Tonho, né? Porque o Amâncio ele saiu, aí veio o Gino, o Ronaldo, o Adalto está no primeiro mandato, mas é o mesmo grupo, mas com pensamentos antagônicos, né? Não tem como dizer que o Elvis e o César eles partilham do mesmo pensamento, da mesma forma de governar, da mesma forma de governo. Eles não partilham dessa ideia. E aí, como que vai ser a história desse candidato? Quem que vai prevalecer? Esse cara vai estar inclinado para onde? Para um lado mais César, para um lado mais Elvis, haverá uma autonomia. E assim, o Elvis está com uma. Realmente é visível que ele possa estar aí com um índice de popularidade alto. Mas isso não é garantia que essa popularidade ela reflita nas urnas. Certo? E ainda mais com o nome. E aí fica esse caminho meio que tortuoso, incerto, e aí na verdade é o seguinte, qual é a fala que
o indicado vai pegar para ele, né? Qual é a forma de fala? Qual é a fala? A fala do César, que é uma fala mais populista, mais voltada à população, uma fala mais desenvolvimentista, que é a fala do Elvis. Sim, sim. E aí né? Ele vai estar falando para quem? Ou ele vai ter uma autonomia? Será que ele vai ter uma fala? Ou ele vai criar sua fala? Ou ele vai ter uma fala? Ou ele vai ter uma fala própria? Própria. Ele vai ter uma fala dele particular. Tudo isso é jogado, né? Porque você observa a cidade ela vai estar com quase 100 mil eleitores, cara. Sabe? Você teve um acréscimo aí de uma eleição a outra de quase 15 mil pessoas. Então são mil eleitores que você tem aí, com demandas diferentes, com anseios diferentes, em um momento complicado. Uma visão diferente de Parnaíba, né? Sim, e pode ter certeza, a campanha eleitoral da situação, ela vai ser uma campanha muito bem trabalhada, né? Sim, sim. Assim, baseado no marketing, talvez nos impressos, entrega a domicílio, é isso, mas vai ter essa questão aí, né, que os vereadores estarão lá atrás da sua reeleição, a decisão do nome, o apoio dentro ali entre na figura do César e do Elvis. O Silvio ainda, a gente não sabe se ele vai realmente sair como candidato. Você observa aí a presença do Dr. Danilo Ferrarese, que já está rodeando, como se diz aí, de alguns nomes da política de Parnaíba. E o próprio André Bastianon, que tem apostado numa militância, né? Sim. Então, é um momento interessante, né? E também deixar em aberto, né, que a proposta desse bate-papo, a partir de agora, é que realmente nós possamos trazer esses pré-candidatos, não falar apenas deles, mas falar também com eles. Com eles, é isso aí. Então, a gente já estourou demais, a gente já estourou em 12 minutos, mas aqui é o seguinte, esse é um programa que a gente dedicou mesmo para eleição, que agora, provavelmente, e muito possivelmente, vai ser o nosso tema recorrente. Né? Então, eu aproveito aqui para dar uma boa noite e muito obrigado, agradecer a audiência da Luciana Campos, do Eduardo Paes, do Joaquim Cordeiro, do Renato Bezerra, boa noite, Renato, e da Juliana Gonçalves, boa noite, doutora. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Segunda-feira que vem a gente deixa aqui já em aberto o convite, né, para os pré-candidatos. Provavelmente a gente vai conversar com todo mundo. Também o convite para o prefeito Elvis, se quiser conversar, a gente vai ficar imensamente grato se ele vier conversar com a gente numa live dessa. Sim, é extremamente importante, porque ele é o principal, como eu disse, ele é o principal nome da política da cidade, e ele vai ser o principal nome dessas eleições, mesmo não disputando. Sim. Né? Então, o espaço será um prazer, se porventura o prefeito aceitar o nosso convite e vir participar desse bate-papo conosco. E quem sabe a gente não tem aí a divulgação do nome aí numa live nossa, né? Seria muito bacana, né? Num primeiro momento. Muito obrigado, Veri, uma boa noite. Obrigado para quem assistiu. Essa live fica disponível na nossa página do Facebook, para quem quiser assistir lá. São quase 45, a gente excedeu aí quase 50%. Essa live, ela também está ela sobe também, eu estou subindo ela, fazendo o up dela no nosso canal, lá no YouTube, fica mais fácil dispersar o link. Então já tem lá todas as 6 lives. Essa aqui também provavelmente amanhã vai estar lá disponível. Muito obrigado, até segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Obrigado, Veri. Boa noite. Falou, Léo. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.